sabia que a segunda volta de Jesus já ocorreu? E além desse fato, quando e como? Bom, de um lado, temos judeus temáticos, ateus, que costumam usar aqueles jargões. Olha, o cristianismo é uma maior farsa histórica, né? Foi uma criação de Roma. Outros, porém, dizem, Jesus é o maior mentiroso de todos os tempos, porque ele criou uma religião, uma fé baseada na mentira, prometendo vir sobre aquela geração e nada de se cumprir. Do outro lado, temos modernos, ditos seguidores do Cristo, muitos desses seguidores da doutrina futurista, tá, que afirmam que a segunda vinda ainda vai ocorrer, confrontados por esses opositores diante da lógica e da razão, porque na verdade Jesus prometeu vir sobre aquela geração, até agora deram uma resposta cabível sobre o assunto, tá bom? Bom, o que eu tenho a dizer aqui não vai agradar ambos os lados, mas se houver algum P das galáxias aí nas escrituras, é só vir aqui nos comentários e me refutar se puder, tá bom? Bom, para que possamos entender esse assunto de forma bem racional, é imprescindível quebrar algumas regras milenares do cristianismo histórico, né? Regras, ou seja, dogmas que se tornaram misticismo, quanto ao exemplo da crença dos últimos dias, ou fim dos tempos, em que muitos acreditam que haverá apenas uma, né? Após o dilúvio, e ainda por vir. Porque, na verdade, a cultura judaica, as tradições, mostram claramente outra coisa. Como, por exemplo, o Apocalipse de Abraão. Ele trata o período do Êxodo como um período de últimos dias. Ou seja, terminava um período ali, uma era predominada pelos egípcios, né, e iniciava uma nova era que seria predominada pelos hebreus. Dentro desta nova era, a judaica, acaba ali ocorrendo dois períodos de últimos dias, tá? Um está naquele episódio ao qual conhecemos como a destruição de Jerusalém no ano 587 para o exílio. Ou seja, a nação estava totalmente corrompida, e Deus resolve trazer um mal do norte, né, que seria a Babilônia. E a Babilônia viria e destruiria totalmente Israel. E o que sobrasse dali seria levado como cativos, né, escravos, a servir o rei da Babilônia por 70 anos, tá bom? Quem nos relata sobre este fim é o próprio profeta Ezequiel. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7.2. Infelizmente, muitas pessoas que leem essa passagem até hoje acreditam que Deus está falando de um futuro fim ainda por vir, quando na verdade não, era uma referência à destruição de Jerusalém. Você percebe isso quando você cruza informações, como é o caso do profeta Baruque. Baruque era um profeta que estava vivendo estes dias e passando por aquele exílio junto com o povo. E em seu Apocalipse, Deus diz o seguinte: pois agora é o final dos tempos. Apocalipse de Baruque 18.2. Mais de 600 anos depois, no ano 135 DC, ou seja, 100 anos após a morte de Jesus, ocorre um segundo fim dos tempos e último. Desta vez, Deus estaria usando o Império Romano para destruir aquela Israel corrompida. Foi por isso que Jesus foi bem claro quando dizia: porque desta geração será cobrado o sangue dos profetas que foi derramado desde a fundação dos tempos. Em outra passagem ele diz: dias de vingança são esses para que se cumpra tudo o que está escrito. Então, bolei um esqueminha visual muito legal que vai fazer você entender, né, essa situação histórica, bíblica, né, e seus contextos proféticos, ou seja, os chamados oráculos contra as nações. Deixando em observação, né, que entre o período desses dois fins houve a queda de outros povos, tá? Mas no caso aqui será deixado como exemplo a queda da Babilônia e do Egito. Você vai perceber nessas mensagens dadas aos profetas que geralmente tinham um teor imperativo, ou seja, como se fossem sermões declarando o fim dessas nações, de que a justiça divina, né, não se restringia somente ao povo de Israel, tá? Ela também abocanhava as nações estrangeiras, ou seja, pagãs. E essa justiça divina representavam sempre o Senhor vindo. Porventura envergonham-se de cometer abominação, portanto cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Jeremias 8:2. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor, e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Isaías 13:17. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Isaías 19:1. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. E a queda desses poderes temporais, né, eram representados de formas figuradas, como essas nações perdendo suas luzes naturais, ou seja, aquelas luzes que vêm das constelações, como o brilho do sol, das estrelas. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor? Amós 5:20. Porque as estrelas dos céus e suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz,
Isaías 13:10. E, apagando-te eu, cobrirei os céus, enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com nuvens, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Ezequiel 32:7. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24:29. Reparem que nessas mensagens proféticas existiam também figurações de situações simples sociais, né? Representando o declínio moral de um povo, né? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias 7:6. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus 10:36. Agora vamos fechar com chave de ouro esse assunto? E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Ezequiel 24:8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram. Apocalipse 1:7. Caiu a ficha? Você conseguiu realmente entender a mensagem simbólica por trás da profecia? Gente, Jesus nunca foi mentiroso porque ele nunca prometeu vir pelos céus ao pé da letra, né? E ainda com aquele show pirotécnico cósmico aos olhos de todo mundo do planeta. Ele falava com a igreja primitiva, ou seja, a grande maioria de judeus convertidos que conheciam o simbolismo do judaísmo. E sua mensagem era clara: o fim de Jerusalém estava próximo, ele iria segundo a sua vontade, sua soberania, porque ele vinha na glória do Pai, como ele havia profetizado. Essa segunda vinda era totalmente simbólica, representava ali o início dos primeiros conflitos entre romanos e judeus, que se deu em 3 guerras, tá bom? Iniciando no ano 63 DC, tá? E finalizando no ano 55 DC com a última guerra, ou seja, a guerra Bar Kokhba. Em breve, na segunda parte desse vídeo, estarei explicando quando ocorreu sua segunda vinda pessoal. Ele compreende quando ele vem realmente resgatar sua igreja, muitos vão ser ressuscitados e destronar Belial, ou seja, o anticristo. Isso tudo já ocorreu. Infelizmente, muitas comunidades modernas pegaram, vamos dizer assim, o bonde andando na história do cristianismo primitivo, julgando a Bíblia sem em consideração suas palavras limitadas, simbólicas, figuradas, e colocando palavras na boca do Cristo que ele nunca prometeu. Um exemplo claro está quando a Bíblia trata, toda a terra, todo olho verá. Você vê claramente como exemplo Jeremias 51:49. Gente, não está falando sobre todo o planeta, está falando sobre uma área circunscrita. Meu nome é Walter J. Amorim, sou espírita kardecista de essência universalista, também administrador dos blogs Era de Aquário 2036.com.br e do espadademiguel.com.br. Se esse vídeo te enriqueceu culturalmente, te acrescentou, dá um like, tá, para nos ajudar, e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso à mesma informação rara que você está tendo agora, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom?